Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 16 de março de 2023. Nossas primeiras impressões, sempre baseadas em números e estatísticas com os palpites para vocês serem lucrativos diariamente aqui no Sexta de Trade. Para quem não conhece, a gente tem palpite todos os dias, sempre nos baseando nos números porque a médio e longo prazo seremos lucrativos. Ontem tivemos um dia negativo aqui no canal, mas um dia que foi salvo com 100% de greens lá no nosso grupo VIP, nas nossas chips exclusivas, nas bolas de 3 do Al Horford, no over em pontos do Memphis Grizzlies e também na pontuação do Russell Westbrook. Análises como essa, extremamente aprofundadas e mais do que isso, conteúdo extra, vocês só encontram lá no nosso grupo VIP. O Sexta de Trade está fazendo 2 anos nessa semana e nesse dia 16 do 3, uma mega promoção R$19,90 para você entrar no nosso grupo VIP, pagamento desse primeiro mês num valor exclusivo, a gente já cobra metade do preço dos outros canais do YouTube e a gente está cobrando ainda menos só hoje a partir do lançamento desse vídeo. Beleza? Então vocês têm até o lançamento do próximo vídeo para poder garantir esse preço promocional de R$19,90 e garantir todos os conteúdos exclusivos que a gente envia lá no Sexta de Trade. Se não conhece a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, se discorda do que a gente está falando, comenta aí embaixo por que vocês discordam ou façam tudo ao contrário do que a gente está falando, mas a gente está aqui para dar nossa opinião. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje, clica no botão de joinha e se tem uma coisa que é tão ruim quanto ter um dia negativo, é o dia seguinte em que a gente está empolgado para tentar voltar aos trilhos, é quando a gente tem poucas opções para trabalhar. Os jogos de hoje são pouco interessantes, então sinceramente eu economizaria bastante, mas a gente fez os principais estudos para vocês serem lucrativos. O jogo entre Detroit Pistons e Denver Nuggets vai ser o jogo exclusivo da rodada lá para o nosso grupo VIP, então bora começar com Brooklyn Nets e Sacramento Kings. Beleza, entre Kings e Brooklyn Nets, nosso primeiro palpite do dia será pelo menos 13 rebotes do Domantas Sabonis. Então, a gente vai aqui em Marcos, porque a linha dele tá aberta ali como 13.5, vamos na linha de 13 rebotes e trabalhar com pelo menos 13 rebotes do Domantas Sabonis, lembrando que dá para pegar essa linha pagando um pouquinho melhor no ao vivo, beleza? O Sabonis é um dos principais reboteiros da NBA. Nos últimos 9 jogos ele teve média de 13.1 rebotes por jogo e ele vem de 2 jogos consecutivos com pelo menos 17 rebotes, superando a linha dos 13 em 3 dos últimos 4 jogos que fez. Hoje ele encara um adversário favorável. Não só o Brooklyn Nets é um dos times que mais cedem rebotes em toda a NBA, sendo o quarto que mais cede rebotes em toda a liga, mas que piorou nos últimos 3 jogos, cedendo 58.3 rebotes por jogo. A gente também pode observar que o aproveitamento nessa categoria do Brooklyn Nets também não é dos melhores, mas acima de tudo, essa nova equipe que foi formada dos Nets faz com que esses números tenham piorado, porque é um time ainda engessado, que não consegue fazer as jogadas de uma forma bem executada e acaba optando por fazer arremessos bem complicados. Então, a gente vai fazer um recorte mais recente dos últimos 10 jogos desse Brooklyn Nets, que é o novo Nets, né, comandado aí por Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie, para a gente poder tirar algumas conclusões reais do que pode acontecer nessa partida. Bom, primeiro vamos exaltar aqui, né, o Sacramento Kings nessa categoria de rebotes e também o Domantas Sabonis para poder justificar essa nossa tip. Depois a gente vai fazer uma análise do porquê faz sentido investir contra o Brooklyn Nets nessa categoria. Bom, se a gente for olhar nessa temporada, o aproveitamento em recuperação de rebotes defensivos do Sacramento Kings foi o 5º melhor de toda a NBA. Se a gente for observar o número de rebotes concedidos para oponentes na temporada, o Sacramento é o 5º time que menos cede rebotes para os seus adversários. E agora vamos destacar o quão ruim o Brooklyn Nets é nessa categoria. É o 4º time que mais cede rebotes em toda a NBA, sendo que nos últimos 3 jogos a média de rebotes cedidos por eles aumentou para 58.3 rebotes por jogo cedidos. Isso se deve porque o novo time deles é engessado, tem algumas dificuldades de criar jogadas e arremessos fáceis. Eles acabam apelando para alguns arremessos complicados e com a baixa taxa de assertividade. Vamos fazer um recorte aqui dos últimos 10 jogos desse Brooklyn Nets e a gente pode observar que eles estiveram entre os 10 piores eficiências ofensivas da NBA. E vou encarar hoje um Sacramento Kings que é um dos times mais rápidos da liga. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no percentual de rebotes recuperados do Brooklyn Nets, que foi o pior da NBA nesse recorte dos últimos 10 jogos, e eles também são dos times que mais cedem rebotes para a posição onde Domantas Sabonis atua. Se a gente for fazer aqui um recorte dos últimos 7 jogos, que é o recorte mínimo que a gente tem aqui do Fantasy Pros, a gente vai fazer aqui um comparativo de defesa versus posição. Quando a gente fala da defesa dos Nets contra centers, que é a posição do Sabonis, o Brooklyn Nets é o 2º time da NBA que nesse recorte mais cedeu rebotes para jogadores dessa posição, por conta do alto número de erros deles e também porque o Nicholas Claxton, apesar de ser um excelente defensor, não é um grande reboteiro. Ele que deve fazer o confronto hoje com o Sabonis e é ele que deve facilitar a vida do Domantas também.
Se a gente for falar, o percentual de recuperação de rebotes ofensivos do Brooklyn Nets foi o segundo pior dos últimos 10 jogos da NBA, então não é como se o Sabonis fosse ter uma vida complicada hoje. Eles jogaram ontem, devem estar cansados e a tendência é que eles acelerem menos o jogo. E mais do que isso, joguem de uma forma mais defensiva, porque é a melhor forma de você conseguir vencer o Brooklyn Nets, que não tem um ataque tão bom. Acelerar o jogo daria uma vantagem para o Brooklyn Nets na questão de ritmo, e essa falta de velocidade pode beneficiar o Sabonis, que é um jogador um pouco mais lento, e mais do que isso, vai estar sempre postado para poder fazer a recuperação de rebotes que a gente busca para hoje. Então, o jogo entre Brooklyn Nets e Sacramento Kings é 13 rebotes ou mais de Domantas Sabonis. Beleza? Próximo palpite que a gente tem aqui para vocês é no jogo entre Toronto Raptors e Oklahoma City Thunders. O Oklahoma, que é um dos queridinhos aí, né, da liga e dos apostadores, para poder trabalharmos aí com handicap positivo, e é isso que a gente vai fazer hoje. O palpite de hoje vai ser o handicap positivo a favor do Oklahoma City Thunders, mais especificamente um handicap de mais 9.5 do OKC. Então o handicap de mais 9.5 do OKC é o nosso palpite, ou seja, a gente pode vencer a partida ou perder por até 9 de diferença, que a gente não pode, em hipótese alguma, é perder por 10 de diferença ou mais. Lembrando que essa tip só é válida se o Shai Gilgeous-Alexander, que nem é dúvida para hoje, então deve jogar, o cestinha da equipe do OKC estiver em quadra. Isso é muito importante, porque ontem, por exemplo, eu falei para vocês não investirem no handicap de mais 6.5 do Cleveland se o Jarrett Allen e o Donovan Mitchell não estiverem em quadra juntos. E a falta ali do Jarrett Allen escancarou um pouco da facilidade do Embiid para poder pontuar e também uma fragilidade maior ali do Cleveland, que acabou por pouco não conseguindo cobrir esse handicap. Então a gente precisa do Oklahoma com Josh Giddey, Luguentz Dort e Shai Gilgeous-Alexander, além, né, também das gratas surpresas dessa temporada, mais especificamente falando do Jalen Williams, beleza? Então, se eles estiverem saudáveis, eu acredito que eles cubram esse handicap de mais 9.5 pelo seguinte: se a gente for observar que o Toronto Raptors nos últimos 10 jogos, em relação a pontos feitos e sofridos, foi tudo muito próximo. Eles geralmente ali, né, tiveram saldo negativo, perdendo para seus adversários, mais especificamente metade dessas últimas 10 partidas. Além de terem perdido 5 dos últimos 10 jogos, eles só conseguiram cobrir esse handicap, né, vencer por 10 de diferença ou mais contra a equipe do Denver Nuggets, ou seja, em 90% das partidas eles não venceram por 10 pontos de diferença. Eles perderam para os Lakers, Clippers, o Denver, o Washington Wizards e o Cleveland e não conseguiram cobrir esse handicap contra o péssimo Detroit Pistons, contra o ataque do New Orleans Pelicans, que não vem conseguindo produzir bem, contra também o ataque pouco eficiente do Chicago Bulls, eles não conseguiram se distanciar, e também não conseguiram contra o próprio Washington Wizards, só conseguiram contra o Denver Nuggets, o que é muito pouco, apesar de ser o melhor time desse calendário que eles enfrentaram, para a gente acreditar que mais uma vez eles vão se distanciar do Oklahoma City Thunders, que é um time excelente para cobrir handicaps, venceram 3 dos últimos 5 jogos contra o Toronto e mais do que isso, cobrir esse handicap em 4 desses 5 duelos. Sinal de alerta fica aqui para a questão do Shai Gilgeous-Alexander. O principal cestinha da equipe do OKC não tem vida fácil na carreira contra o Toronto Raptors. Ele só superou a marca dos 30 pontos uma vez nos 6 encontros que teve contra a franquia canadense. Ele teve também uma eficiência um pouco abaixo daquilo que a gente vê de costume, principalmente nos jogos fora de casa, onde ele teve a última partida com apenas 35% de eficiência nos arremessos. Isso acontece, primeiramente, porque a equipe do Toronto Raptors não cede tantos pontos assim para jogadores da posição de shooting guard, que é a posição em que atua o Shai Gilgeous-Alexander. O Toronto é o time que menos cede pontos para jogadores dessa posição. E mais do que isso, eles são um time que, dentre os titulares com a envergadura somada de Scottie Barnes, Pascal Siakam, Jacob Poeltl e também ali, né, do OJ Anunoby, eles têm a maior envergadura da liga, então é muito complicado você ficar infiltrando e executando arremessos de curta distância, porque são muitos braços na sua frente e isso pode atrapalhar o desempenho do Shai. Somente um toque para vocês não se empolgarem com o over dele nessa partida, porque não é simples de acontecer contra um adversário como o Toronto Raptors, que também é um dos times que menos cederam nos últimos 7 jogos, pontos de 3 para jogadores dessa posição, então vale a pena também a gente ficar de olho. O mais importante é que a gente tem um net rating positivo para o Oklahoma City Thunders, diferente do Toronto Raptors. Apesar de ser positivo, tem um net rating de apenas 0.3, enquanto que o Oklahoma de 1.6. Essa é a diferença entre a eficiência ofensiva por 100 posses de bola menos a eficiência defensiva por 100 posses de bola, o que mostra que o Oklahoma foi um pouquinho mais equilibrado, tem números favoráveis, um histórico recente positivo, e vai encarar um adversário que, mesmo que jogue em casa, não costuma vencer com tanta facilidade os seus adversários. Beleza, então handicap de mais 9.5 é o nosso palpite para o OKC e Toronto Raptors handicap a favor do Oklahoma. Fechado. Antes da gente partir aqui para Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, vou deixar aqui o recado do nosso parceiro, a Duarte Bet, né, o grupo de tips aí que
ensina vocês a apostarem, mas também que indica algumas múltiplas onde você vai aplicar valores mínimos e ter possíveis retornos bem altos. Lembrando que múltiplas é para recreação, mas se você quer fazer, que seja com pessoas especializadas nessa linha. Eu mesmo não costumo trabalhar com múltiplas, admito não ter todo esse conhecimento, mas a DuarteBet tem muita experiência. É o grupo de tips mais antigo do YouTube, com mais de 10 mil clientes, e o link deles está na descrição, onde vocês podem conhecer o grupo free deles, observar alguns dos resultados e, quem sabe, garantir algumas tips gratuitas. E caso tenham interesse, o grupo VIP deles pago também está aqui na descrição. Cliquem lá, ajudem o canal e conheçam a DuarteBet. Beleza? Seguindo aqui para Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, a gente tem o Milwaukee Bucks jogando em casa, favorito, contra o Indiana Pacers possivelmente muito desfalcado, né? Eles vêm sem Benedict Mathurin e sem o Chris Duarte, como dúvida seus 3 principais jogadores e 2 dos seus principais shooters, que são os 3 principais jogadores, Miles Turner, Tyrese Haliburton e Buddy Hield, que são dúvida, e o principal shooter ali, né, o TJ McConnell e o próprio Buddy Hield também. Do outro lado, a gente tem algumas dúvidas relevantes do lado do Bucks, porém, a gente tem a certeza de que Giannis Antetokounmpo estará em quadra. E principalmente, como a gente quer investir nele, se por um acaso o Jay Crowder, o Brook Lopez, que deve jogar porque ele só esteve de fora por conta de suspensão, o Goran Dragic e o Chris Middleton não estejam em quadra, melhor vai ser pra gente, porque a responsabilidade do Giannis em pontuar bem vai ser ainda maior. As linhas do Giannis Antetokounmpo ainda não abriram, mas se tiver em 32.5 dá pra gente pegar um over e tentar pegar essa linha no ao vivo pagando em torno de 1,80 também deve ser possível. A nossa análise foi baseada no seguinte: nos últimos 6 jogos do Giannis Antetokounmpo, média de 33,8 pontos, 56,6% de aproveitamento de field goal, né, dos seus arremessos, e mais do que isso, ele superou a casa dos 32 pontos na grande maioria dessas partidas, em 4 dessas 6. Outra coisa que a gente também pode observar é que ele foi muito bem contra o Indiana Pacers nos jogos em que o Miles Turner não esteve em quadra. O principal protetor de aro do Indiana pode não jogar hoje mais uma vez. Com isso, a gente pode ter mais chances de um over, porque o Giannis, nos últimos 5 jogos contra os Pacers, sem o Miles Turner, teve uma média de 37,4 pontos. Ele teve uma média de mais de 40 pontos nos últimos 2 encontros, marcando 50 e 41, tendo feito 50 no último jogo em Milwaukee, sem o Miles Turner. Ele tem grandes possibilidades de pontuar bem, é um dos jogadores mais imparáveis da liga, só que o mais interessante, ele vai enfrentar uma defesa ruim e uma defesa que sofre muitos pontos no paint. A equipe do Indiana é top 10 times que mais sofrem pontos no paint. Nos últimos 3 jogos, foi o segundo time que mais sofreu, sofrendo 66,7 pontos por jogo nessa região. É verdade que caso o Miles volte, esteja em quadra, esses números devem diminuir, mas ainda assim, se a gente tem um adversário que sofre tantos pontos no paint, e o Milwaukee Bucks não é um time que faz tanto ponto nesse setor, tendo o Giannis Antetokounmpo, significa uma coisa: o Giannis é quem monopoliza a pontuação da sua equipe quando a gente fala de pontos ali na área pintada da quadra. Então, a tendência é que ele tenha um jogo forte e insistente, com muitos arremessos ali. Se ele vai ser eficiente ou não tá fora do nosso alcance, mas o que a gente tem que analisar são as probabilidades e também o número de arremessos e a taxa de usabilidade que esse jogador vai ter. E, como a gente está falando da principal estrela do Milwaukee Bucks, eu acredito que ele vai ser bem explorado. Se a gente for observar, o Indiana Pacers é a 5ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola, e jogando fora de casa eles devem sofrer na mão do Giannis Antetokounmpo, então meu palpite vai ser acima de 32,5 pontos do Greek Freak. Fechado. Vamos finalizar aqui o nosso jogo com o Phoenix Suns e Orlando Magic, mas não sem antes agradecer e divulgar a LendasBet, a casa de aposta esportiva que apoia o nosso canal, ajuda a seguir acontecendo, e mais do que isso, oferece as possibilidades de você fazer saques, depósitos e também apostas por valores muito baixos, para vocês conhecerem eles e se tornarem uma lenda. O link deles está aqui na descrição, e é uma casa de aposta que apoia muito o basquete, oferece odds e linhas exclusivas para você apostar com eles, vale a pena conhecer, então cliquem no link e tornem-se uma lenda, beleza? Pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso último palpite, vamos deixar os recados aqui. Detroit Pistons e Denver Nuggets vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP, que está num preço promocional somente hoje R$19,90 nesse primeiro mês, para vocês conhecerem, serem lucrativos e terem acesso aos nossos materiais de como investir contra e a favor de cada uma das equipes. Terem acesso também a tips exclusivos dos jogos que nós já passamos aqui para vocês, e mais do que isso, muito conteúdo e informação para você ser cada vez mais lucrativo. Confiem nos números, a gente vai ter greens, heads, mas a médio e longo prazo a gente vai ser lucrativo. Fechado, e é isso que eu incentivo vocês também a comentar aqui embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas tips, porque vamos debater. Boa sorte a todos hoje, espero que todos sejam lucrativos, e quero agradecer a audiência de vocês e o like que eu sei que deixaram. A meta é de 200 likes, clica no botão de curtida, não custa nada, e mostrem apoio aqui para o Cesta de Trade, para o YouTube entender que conteúdo de apostas esportivas focadas em basquete não é nocivo.
Beleza? O jogo entre Phoenix Suns e Orlando Magic a gente vai trabalhar com um under, a gente vai esticar o máximo que a gente pode dessa linha e trabalhar com um abaixo de na pontuação total. Então nosso palpite para Phoenix Suns e Orlando Magic vai ser abaixo de 234,5 pontos. Por que a gente acredita que isso seja possível? Bom, nos últimos 10 jogos jogando em casa do Phoenix Suns, a gente teve uma média de 114,3 pontos feitos e 111,9 sofridos, uma média aí, né, de menos de 220 pontos totais nos jogos nos quais eles se envolveram. Isso que eles encararam alguns times com a defesa péssima recentemente, como a equipe do Sacramento Kings 2 vezes, como o Atlanta Hawks também, e também como a equipe do OKC, que por mais que não tenha a defesa horrorosa, é um time de muitas posses de bola por minuto em suas partidas e que consequentemente gera jogos bem pontuados. E mesmo diante de tudo isso, a média foi abaixo dos 230 pontos, sendo que a gente está tentando fazer um under de 234,5. Os últimos 10 jogos fora de casa do Orlando Magic também, onde eles são bem piores, a gente teve uma média de 225,2 pontos feitos e sofridos por essa franquia. Isso que eles enfrentaram diversas defesas bem ruins, como a do San Antonio Spurs, como a do Charlotte Hornets, apesar de que eles melhoraram recentemente, mas enfrentaram 2 vezes e ainda assim a gente teve resultados positivos para nossa time. Mas os confrontos diretos também ajudam. Eu não fiz um recorte tão longo porque são franquias de conferências diferentes, então é justo que a gente faça um recorte de 5 a 6 jogos no máximo. E a gente teve os seguintes números: 210,5 pontos produzidos nos duelos entre essas franquias, tendo tido aí, né, menos de 215 pontos no último e único encontro que eles tiveram nessa temporada, mesmo jogando em Orlando, onde o Magic é muito melhor ofensivamente. Então a gente acredita nesse abaixo de, também pelo fato de que a gente está falando de dois times que não estão no top 10 em eficiência ofensiva, no caso o mais próximo é o Phoenix Suns em 14º, já a equipe do Orlando Magic é um dos 10 piores ataques da NBA, e a gente está falando de duas defesas que volta e meia jogam muito bem, o Phoenix Suns sendo uma defesa de top 10, a sexta melhor de toda a liga, e o Orlando Magic, por mais que eles não sejam uma defesa de elite, né, eles estão lá na parte de baixo da tabela, quase entre as 10 piores, é um time que jogando fora de casa melhora o seu setor defensivo. Se observar, jogando como visitante, o Orlando Magic é a oitava melhor defesa da liga quando joga fora de casa, então mais um número positivo para nossa time. A gente também está falando de dois times que estão na metade de baixo da tabela em relação à média de pontos produzidos por jogo, sendo o Orlando Magic o quarto time com menos pontos por partida e o Phoenix Suns o 19º com mais pontos por partida, ou seja, estão muito perto ali, né, do top 10 de piores. Em relação a bolas de 3 também, a gente está falando de Orlando Magic, que é o quarto time com menos bolas de 3 por jogo em toda a liga, enquanto que o Phoenix Suns também está na metade da tabela, ou seja, nenhum deles é incrível nessa categoria. Em relação ao número de tentativas também, a gente está falando de Orlando Magic que tenta muito pouco, e de um Phoenix Suns também está quase entre as 10 equipes que menos tentam esse tipo de arremesso. O meu grande medo nessa partida de fato é que o Phoenix Suns pontue bem, mas eles não terão tantos pontos de segunda chance, já que o Orlando Magic é um dos 10 times com melhor aproveitamento nos rebotes defensivos de toda a NBA. Outra coisa que a gente também precisa destacar é o ritmo no qual essas equipes jogam. O Orlando Magic até aumentou seu ritmo recentemente, mas o Phoenix Suns é um dos times mais lentos da NBA, um dos 10 para ser mais exato. O Orlando Magic é também quase um dos 10 times mais lentos, pelo menos estão longe ali dos times mais rápidos, o que significa que teremos poucos arremessos por minuto, um jogo cadenciado, em que as equipes vão gastar muito o relógio, mas a gente tem mais números que justificam esse abaixo de. Vamos aqui nos pontos no paint. A equipe do Orlando Magic é um dos 10 times que menos sofrem pontos no paint na liga, e o Phoenix Suns também. Lembrando que os dois times não têm grandes arremessadores do território triplo, eles gostam do chute de média e de curta distância, com Banqueiro, com Chris Paul, com Devin Booker, com DeAndre Ayton e com os outros jogadores ali da equipe do Orlando Magic. Então, eles devem se anular nessa questão e devem obrigar que os seus adversários arremessem do território triplo, ou seja, que saiam da sua zona de conforto. Só que no caso do Phoenix Suns, eles não estão nem um pouco preocupados com isso. É o quinto time que menos sofre bolas de 3 por jogo em toda a liga, sofrendo menos dentro de casa do que quando joga como visitante. E outra coisa, para finalizar, é o fato de que o Orlando Magic se deu muito bem contra jogadores da posição de shooting guard. Se a gente for observar em relação a pontos sofridos para jogadores dessa posição, ou seja, a posição do cestinha do Suns, que é o Devin Booker, o Orlando Magic é o quarto time que menos sofre pontos para jogadores dessa posição. Isso é bem empolgante para a gente poder trabalhar com esse abaixo de. Todos esses números colaboram para a gente acreditar que vai ser um abaixo de e que hoje vai ser um dia melhor do que ontem, pelo menos. Então a gente vai aqui de pelo menos 13 rebotes do Domantas Sabonis, a gente vai trabalhar com handicap de mais 9,5 do OKC, over 32,5 pontos do Giannis Antetokounmpo e também
vamos trabalhar com abaixo de 234,5 pontos totais no jogo entre Suns e Orlando Magic. Os links da descrição aí dos nossos parceiros estão aqui embaixo, além das bet, a Duarte Bet, mas a gente convida vocês também para participar aqui do Cesta de Trade, repetindo o menor preço do mercado, ainda mais barato. Chame no WhatsApp, não custam nada, e ó, esses R$20, além de recuperar rapidinho, vocês já vão achar que valeu a pena pelo conteúdo exclusivo que a gente produz para vocês, indicando como apostar contra e a favor das equipes. Chamem no WhatsApp e participem do grupo VIP mais completo, focado em NBA do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e falou!